A paz de Cristo, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Damásio e esse é o terceiro vídeo da série Vi e Refleti. Especificamente agora nessa época do ano, na metade de dezembro, vem aquela época em que todos estão aguardando o Natal, comemorado no dia 25 de dezembro. Eu quero neste vídeo separar algumas coisas, né? Não exatamente ficar dialogando, discutindo sobre a data exata do nascimento do Salvador Jesus Cristo, mas salientar que junto a essa data foram acopladas, foram inseridas muitas tradições pagãs, muitos costumes mundanos e coisas que não têm nada a ver com o verdadeiro Senhor, Salvador e Rei Messias Jesus Cristo. Nesse vídeo, eu quero desmistificar costumes que nessa época são até aceitos pelos próprios cristãos. Há uma ideia de um espírito natalino, onde as pessoas ficam mais boazinhas, altruístas. Esse espírito é verdadeiro, procede de Deus, é só uma força de expressão. E junto a isso, uma série de coisas que as pessoas fazem nessa época do ano, como, por exemplo, armar a árvore de Natal, colocar guirlandas nas suas portas, ou mesmo gorro de Papai Noel na cabeça. Tudo isso procede de Deus, serve para a vida dos cristãos, e é sobre isso que vamos tratar nesse vídeo. Esse tema é Detonando o Natal da Apostasia, o paganismo. Assista agora uma exposição sobre essas tradições natalinas, esse espírito natalino do engano. Vamos ver na palavra, vamos ver alguns comentários. Vem comigo. Muitos não sabem, mas essa data de 25 de dezembro, ela era muito comum na antiguidade, quando os povos viam a virada dessa época, né, do solstício, quando o sol ficava mais imponente no hemisfério norte, ali na Europa. Então já havia uma celebração ao Deus Sol, o Deus Sol chamado Mitra, que era celebrado justamente nessa data de 25 de dezembro. Quando houve o advento, não é, do cristianismo, alguns enxergaram que o sol da justiça é Jesus. E como a data era incerta do nascimento do Salvador, e na sua Bíblia você não vai ver nenhum indício exato de quando Jesus nasceu, não há uma clara, né, definição dessa data, senão através de estudos. Podemos chegar aproximadamente ali ao nascimento do Senhor na festa dos tabernáculos, que tem muito mais a ver com a história bíblica. De qualquer forma, o dia 25 de dezembro era muito celebrado na antiguidade. E o cristianismo já apostatado, o cristianismo já miscigenado com o mundanismo, com o paganismo da religiosidade católica romana, lá no quarto século, eles passaram a assimilar essa data pagã para o calendário cristão católico, determinando aí que Jesus teria nascido nessa data. Ou seja, é a miscigenação, sincretismo do nascimento do sol pagão, essa divindade Mitra, com o nascimento do Filho de Deus no mundo, Jesus Cristo. O imperador Constantino era adorador de Mitra, e ele decretou, depois que ele pseudo se converteu ao cristianismo e começou a dar ordens, né, ali diante dos bispos católicos, ele decretou que o dia do nascimento de Jesus, oficialmente, para a cristandade, seria 25 de dezembro. Constantino, então, deliberou, né, que o 25 de dezembro seria celebrado no lugar do Natalis Solis, nascimento do sol, seria celebrado Natalis Christi, o nascimento de Cristo. Ao invés do sol de inverno, seria o sol da justiça. Mas no ano de 353, o Papa Júlio I decretou que a data de 25 de dezembro como a definitiva para a celebração do nascimento do Cristo, o Natal.
Observe aí nessa imagem, né, no canto à esquerda, um busto com a face do Constantino, o imperador que mudou a face do cristianismo para sempre. E ao lado, outras divindades daquela época que também se celebrava o natalício, o Natal dessas divindades, no dia 25 de dezembro, entre elas Mitra, Horus e até mesmo o Hércules, da mitologia greco-romana. Algumas coisas que devemos levar em consideração. Se fosse importante a data do nascimento de Jesus como uma data festiva, porque o próprio Senhor Jesus nunca ordenou a celebração da sua data natalícia. Outro dado, o livro de Atos dos Apóstolos, que abarca cerca de 30 anos do início da história da igreja cristã, nunca mencionou qualquer costume de guardar o Natal, ou seja, o nascimento do Salvador. Existem outros marcos, mas não há no registro histórico, no registro bíblico do livro de Atos, qualquer referência, ainda que sutil, a qualquer comunidade daquela época cristã que guardasse a data de nascimento de Jesus. Volto a afirmar que, já que para o mundo cristão o dia 25 é uma referência de nascimento do Senhor, ainda que não própria, não há necessariamente nenhum problema se cristãos sinceros quiserem comemorar o nascimento de Jesus nessa data. Não há um verdadeiro problema, porque muitos cristãos sinceros querem celebrar que o Filho de Deus veio ao mundo, que ele se fez carne. Então essa encarnação do Logos, nascido um homem, nascido um bebê, isso é feito de maneira sincera por muitos cristãos em todo o mundo. O problema não está aí. O problema vem do que acompanha essa celebração. Muitas vezes esquecendo do nascimento do Salvador. A pessoa principal desse evento deveria ser Jesus. E isso não acontece na maioria das celebrações. O problema está nas tradições pagãs admitidas, nas celebrações natalinas. Uma das mais populares celebrações natalinas é armar a árvore de Natal. A primeira coisa que chama a atenção, essa árvore de Natal, é um pinheiro. Muitos cristãos não sabem, mas podem pesquisar, que historicamente, por incrível que pareça, o líder protestante Martim Lutero, o reformador, que começou a tradição de armar a árvore no dia 25 em referência a Jesus. Já havia antes, toda uma mitologia em volta do pinheiro. O pinheiro simboliza a vida nas culturas pagãs, pois é uma das poucas árvores que sempre se mantém verde, mesmo durante o inverno, quando a maioria das árvores perdem as folhas. A maioria dos historiadores atribui essa tradição a Martim Lutero, em 1530 d.C. Os germânicos, nessa época, tinham o hábito de decorar as casas com pirâmides de madeira e folhas de árvores. De acordo com a lenda, enquanto caminhava pela floresta, Lutero ficou encantado com a visão de um pinheiro coberto de neve e sobre o brilho das estrelas no céu. Quando chegou em casa, tentou reproduzir para seus familiares a linda imagem que havia visto, usando galhos de um pinheiro, algodões para simbolizar a neve e algumas velas imitando as estrelas. Por causa disso, muitos do cristianismo reformado adotaram a mesma prática de armarem uma árvore em alusão ao Cristo, coisa que não tem nenhuma base bíblica. Certamente Jesus não nasceu debaixo de nenhum pinheiro. Jesus nasceu numa manjedoura, foi colocado numa manjedoura, nasceu num lugar insalubre, mas não há qualquer referência, qualquer árvore ligada aonde Jesus tenha nascido. Na verdade, a palavra de Deus proíbe que se ergam postes, ídolos ou árvores ao lado de um altar. É um verdadeiro sacrilégio pôr uma representação de árvore junto ao local de adoração a Deus. Na palavra de Deus está escrito em Deuteronômio capítulo 16, verso 21. Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Obviamente está se falando aqui a respeito do santuário,
do tabernáculo e depois do templo em Jerusalém. Mas fica explícito aqui que Deus jamais quis associação do culto a ele com árvores, porque no paganismo comum da antiguidade, as árvores eram consideradas divinas. Então é uma idolatria, é uma afronta a Deus, é uma competição com o próprio Deus. Infelizmente, como vocês veem nessa imagem, muitas igrejas atuais, evangélicas ou protestantes, elas armam suas árvores de Natal com bolinhas vermelhas ou outras cores, com pisca-pisca, junto à parte central da nave do santuário, ou junto ao que se chama de altar, ou na entrada das suas igrejas, ignorando completamente que esse costume pagão nada tem a ver com Deus Jeová, Deus Yahvé e com o Senhor Jesus Cristo. Outro costume também assimilado é de colocar em si essas coroas chamadas guirlandas do lado de fora da porta. Esse costume remonta aos romanos, que enfeitavam as suas casas, né, nesta época do ano, com essas guirlandas. Para eles era muito importante, pois eram colocadas do lado de fora da porta para dar boa-vinda aos deuses. É isso mesmo. As guirlandas eram para chamar a atenção dos deuses ou espantar os maus espíritos. Assim eram considerados sagrados e por isso eram feitos com ramos de pinheiros, azevinhos, eras ou de outras árvores e plantas consideradas poderosas. Quantos cristãos ingenuamente enfeitam suas portas com guirlanda, sem nem pensarem em pesquisar qual é a origem dessa tradição, desse objeto. A palavra de Deus diz em Colossenses 2,8 o seguinte: cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Eu até esqueci de comentar que a árvore de Natal tem uma tradição específica, tem a data exata para ser montada antes do dia 25 e tem a data exata para ser desarmada no mês de janeiro. É uma tradição que passa de pai para filho e muitos cristãos, mesmo quando vêm para igrejas evangélicas, porque receberam aquela cultura dos seus pais, acabam mantendo o costume e ficam até incomodados se suas casas não tiverem uma árvore de Natal ou uma guirlanda. Percebam quanta coisa que não tem nada a ver com o nascimento do nosso Senhor, Salvador e Rei Jesus foi acoplada a essa data. Mas a maior delas, eu creio que seja a figura do Papai Noel. O Papai Noel é um sincretismo entre idolatria e comércio. Outra coisa que muitos cristãos evangélicos não sabem, que Papai Noel é baseado, não literalmente, mas inspirado na figura de um cristão, de um bispo cristão chamado São Nicolau. São Nicolau nasceu no século III, proveniente de Pátara, na Ásia Menor, atual Turquia, onde teria nascido na segunda metade do século III e falecido no dia 6 de dezembro do ano 350 depois de Cristo. Com apenas 19 anos, ele já tinha sido ordenado sacerdote e logo se tornou arcebispo de Mira. Dizia-se que na cidade em que ele nasceu viviam 3 irmãs que não podiam se casar por não ter dinheiro para o dote. Naquela época, eram as mulheres que providenciavam o dote, ou o pai delas. O pai das meninas resolveu, então, vendê-las conforme fosse atingindo a idade adulta. Quando a primeira ia ser vendida, Nicolau soube do que estava acontecendo e, em segredo, jogou através da janela uma bolsa cheia de moedas de ouro, que foi cair numa meia, posta para secar na chaminé. Segundo esse conto, daí surgiu a tradição de se colocarem meias, né, nas chaminés, esperando que caísse ali alguma coisa, que viesse algum presente. Muitos agora, né, no Ocidente, não sabem que, primeiramente, usando a figura desse santo católico romano, né, que foi tornado santo depois pela Igreja Romana,
Muitos não sabem que a partir dele se incrementou toda uma mitologia. No século XIX, já havia, né, a figura do São Nicolau associada a essa data, e aí começou-se a rebuscar essa lenda. Uma das questões mais interessantes é que o Papai Noel anteriormente tinha suas vestes de cor verde, não o vermelho característico que se fixou na cultura de massa. Antes era verde a roupa dele. E aí foi a partir de uma data específica que numa campanha publicitária se pintou a figura bonachuda, com o rosto redondo, as roupas vermelhos e branco e o gorro na cabeça. Essa figura pintada, essa figura acabou ficando tão popular que ela passou a ser a representação desse Papai Noel, o São Nicolau, ou como foi traduzido em inglês nos Estados Unidos, Santa Claus. Acrescentou-se depois à mitologia os duendes que ajudam o Papai Noel a fazer seus presentes. Tente lembrar, meu irmão, que mesmo em famílias cristãs, costuma-se ensinar que esse ser mítico, né, o Papai Noel, é uma pessoa boa, é um velhinho, bom velhinho, e que aqueles que se comportarem bem dentre as crianças terão direito a ganhar algum presente, não é? Ganhar alguma prenda no dia de Natal, no dia 25. Perceba como o engano vai criando na mente das crianças uma expectativa por um ser que não existe. Ao invés de se falar de Jesus, o autor de tudo, doador da vida, não é? O verdadeiro aniversariante do dia 25 ou da data em que ele nasceu, ao invés disso, a figura mais proeminente do Natal é o Papai Noel para as crianças. Se força toda uma figura, uma mitologia, uma fantasia, que na verdade é pura mentira, é engano. Eu faço até um apelo nesse vídeo. Você que é cristão, que ensina a verdade para os seus filhos desde cedo na palavra, jamais engane seus filhos dizendo que Papai Noel vai vir. Se tiver que dar um presente, dê você, pai e mãe. Mas não fale que é Papai Noel. Papai Noel é mentira. E toda mentira procede do maligno. Um dos textos importantes da palavra de Deus no livro de Apocalipse, que mais mexe comigo, eu não vou entrar no mérito, porque fala aqui a respeito dos 144 mil escolhidos, aprovados. Eu não vou entrar no mérito de desmistificar quem são os 144 mil, se literal ou não, mas existe uma característica nesses aprovados por Cristo: eles não têm engano nos lábios. Apocalipse 14, verso 4. São estes os que não se macularam com mulheres. Que mulheres são estas? Então só homens virgens seguem a Jesus? De maneira alguma. A figura dentro do Apocalipse, as mulheres são filhas da prostituta, da grande meretriz, desse engano, dessa apostasia, a religião e o sistema falso. Ela gera filhas semelhantes a ela, ou seja, enganadoras. Esses homens não se macularam com mulheres porque são virgens ou castos, como diz o texto aqui, é porque eles não aceitaram no coração esses enganos, essas doutrinas falsas, essas apostasias. O texto segue dizendo: são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, os verdadeiros seguidores de Jesus. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. São assim, então, aceitos por Deus como irrepreensíveis, porque abriram mão de qualquer contaminação com a mentira. Eles não propagam mentira com seus lábios. Estamos chegando no tempo do fim, e em breve o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo voltará, e ele vai julgar as nações, e ele vai julgar toda mentira, todo engano, tudo aquilo que é semeado pelo maligno, pelo anticristo. Nada do que foi semeado por anjos caídos, demônios,
ensinos de demônios, nada disso pode prevalecer na presença daquele que é a própria verdade encarnada. Jesus vai limpar a terra desses enganos, vai banir o mal, vai banir a mentira, toda a sedução do diabo e seus demônios vai cair por terra, junto com o anticristo e toda a falsa doutrina e toda a feitiçaria do mundo. Então, queridos, não existe motivo nenhum para você celebrar o dia do nascimento de Jesus misturando qualquer engano. Os enganos devem cair por terra, em breve cairão. Diz assim no Apocalipse capítulo 18, verso 1 em diante, até o verso 5. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Agora presta atenção nesse detalhe, verso 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Aquelas mulheres que contaminam os homens, não é? São doutrinas, são filosofias, são dogmas, são coisas demoníacas, saiu do coração do inimigo. Com elas se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Perceba que o que mais tem no Natal é um consumismo exacerbado. Você não é proibido de presentear seus filhos, não é proibido de presentear a esposa ou esposo, ou seus pais. Faça isso em qualquer época do ano, faça isso no aniversário deles. Mas por que você é obrigado, impelido a gastar somas enormes de dinheiro nessa época do ano, no dia 20, até o dia 24 ou 25 de dezembro? Para entrar o novo ano já endividado, muitas vezes, não é? Com o cartão de crédito pendurado. Perceba que há um movimento espiritual, religioso por trás, mas há também um movimento financeiro, um movimento de comércio. E o texto diz: os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria, desse paganismo propagado no mundo inteiro. Verso 4 diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo, presta atenção, o clamor que vem do céu, do alto: sai dela, ou retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, dos seus castigos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. A Babilônia, na Bíblia, a antiga capital, né, do Império de Nabucodonosor, é figura de cativeiro do povo de Deus, é figura também, remete a Babel, figura de confusão de línguas, e é figura também de um lugar de maldade. Há uma visão em que uma mulher é colocada num éfa de farinha e é levada para a terra de Sinear. Sinear é na Babilônia. Então, é ao mesmo tempo, né, um cativeiro, é ao mesmo tempo comércio, é ao mesmo tempo um engano, a apostasia, a maldade, desviando os homens da vontade de Deus para essas fantasias. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não me leve a mal se eu quebrei alguma expectativa tua a respeito das suas tradições, ou se você tem aninha no coração um sentimento afetivo nessa época do ano. Mas eu queria dizer, Jesus é o verdadeiro e o centro de tudo. Não misture a verdade com a mentira. Esse é o intuito desse vídeo. Não é por fanatismo religioso, nem querer ser o estraga-prazeres, mas muitos cristãos sinceros estarão junto com as suas famílias nessa data, no dia 24 para o dia 25, em celebrações, né, com muita comida e bebidas alcoólicas, vinho e outras coisas mais. Tome cuidado e aproveite essas oportunidades para dar testemunho do verdadeiro sentido do nascimento do Filho de Deus ao mundo, que é a nossa salvação. Quando Jesus nasceu, Deus celebrou através dos anjos paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Se há o que celebrar é que Jesus veio
e ele já veio, já venceu e já está no céu intercedendo por nós. Que você, meu amado irmão cristão, receba essa palavra, limpe do seu coração todo o lixo de tradições mundanas, pagãs, e celebre o verdadeiro Jesus, não só no dia 24 e 25, mas todos os dias da nossa vida, até que ele desça do céu na sua vinda gloriosa. Que a paz seja sobre todos os corações. Não fique com raiva do pastor. Aguarde o próximo vídeo em que estaremos trazendo outros assuntos polêmicos para tentar tirar da cultura, dos corações dos homens, a mentira e colocar a verdade. Eu sou o pastor Damásio e mais uma vez te abençoo em nome de Jesus. Amém e amém.